Olá pessoal, bom dia, nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Gente, na aula de hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, é o capítulo 6, que vai retratar sobre a chamada Era Vargas. Foi um período em que Vargas ficou no poder do Brasil, de 1930 até 1945, 15 anos consecutivos do governo de Getúlio Vargas. Pois bem, alguns pontos importantes aconteceram para que Vargas chegasse ao poder no ano de 1930, colocando assim fim no período que nós chamamos de República Velha. A República Velha, ela foi desde a sua proclamação da República lá em 15 de novembro de 1889 até o ano de 1930, passando pelo processo da República da Espada, as oligarquias, a República do Café com Leite. Nós vimos nas últimas aulas nossas algumas revoltas, né, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, movimentos como Canudos, Cangaço. Nós vimos também na última aula a Semana de Arte Moderna. Então, todos esses movimentos aconteceram no que nós chamamos de República Velha. E quando chega a 1930, vai ser o fim da República Velha, ou seja, ela vai de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas, através de um golpe, vai chegar ao poder. Por quê? Gente, entendam que o Brasil vinha passando por crises, porque nessa época também estava acontecendo a chamada quebra da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Valores de Nova York, que foi a crise de 1929. Então, o Brasil, que produzia muito café, também passou por crise, a crise do café, tá certo? E com isso, eram fatores para que o povo também quisesse uma nova política. Sem contar que existia no Brasil a chamada República do Café com Leite, que eu creio que vocês lembram, que ora os paulistas estavam no poder da presidência da República, ora os mineiros estavam no poder na presidência da República. E quando chega em 1930, é, seria a vez dos mineiros que seriam apoiados para assumir o comando do Brasil, porque quem estava no comando era o Washington Luiz, que era do PRP, do Partido Republicano Paulista. Vocês devem lembrar. PRP, Partido Republicano Paulista, PRM, Partido Republicano Mineiro. Pois bem, então seria a vez dos mineiros que seriam apoiados em 1930. Só que o Washington Luiz ele decide apoiar Prestes, porque ele queria continuar apoiando os paulistas, que era do PRP. Então ele vai apoiar Luiz Prestes e com isso, dentro da história do Brasil, vai surgir esse cenário agora onde vai haver uma disputa de Getúlio Vargas com Prestes. Pois bem, nessa disputa dos dois, Getúlio Vargas ele vai lançar uma chapa com o vice dele, que era João Pessoa. João Pessoa, que foi morto aqui no Recife, que deu o nome à capital da Paraíba, que é João Pessoa. Então, João Pessoa acabou sendo assassinado e Getúlio, por meio da Aliança Liberal, ele contestou a eleição de Júlio Prestes. Por quê? É, Júlio Prestes tinha sido apoiado por Washington Luiz e Júlio Prestes tinha ganho a eleição, mas daí Vargas ele acusou que Júlio Prestes foi acusado de corrupção eleitoral e começou a difundir a ideia de que é, de um golpe de Estado. Pois bem, então, segundo ele, essa ideia do golpe de Estado, ela foi apoiada por militares, por vários estados, e daí, quando foi no dia 3 de novembro do ano de 1930, Getúlio Vargas foi empossado. Foi colocado como presidente da República. A princípio seria um governo de transição, um governo provisório, aliás, provisório, e com isso, alguns planejavam um movimento constitucionalista de 1932, que era convocar uma constituição ampla, uma constituição democrática, aonde pudesse aí haver eleições diretas e também a eleição com voto secreto, que naquela época não era voto secreto, então eles queriam também uma eleição com voto secreto. Eleger, claro, os governadores. Pois bem, durante um protesto que houve no dia 23 de maio de 1932, o movimento constitucionalista, tá, chegou ao ápice, porque naquela época
alguns estudantes foram mortos, como Marighella, que foi um estudante que foi morto, Drauzio e Camargo. Esses três estudantes foram mortos. Aí deu início ao chamado MMDC, tá? Pela política daquela época, e esses jovens eles foram mortos pela polícia paulista. Pois bem, gente, então vários conflitos aconteceram, e este conflito que marcou a história aconteceu no dia 9 de julho de 1932. O fato é, o Brasil começou a buscar uma organização política. O Brasil permaneceu federalista, porém separado e organizado da seguinte forma: o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Proporcionou autonomia aos estados por conta dessa constituinte, e esse presidencialismo, esse governo federalista tem no executivo aqueles que governam, tá? Então entendam aqui executivos governantes, por exemplo, no município. Quem é o executivo no município? Prefeito. No estado, governador. Na União, na esfera nacional, presidente. Aí lembra o seguinte, que quem é executivo é prefeito, vice-prefeito e secretários. Na cidade. No estado, governador, vice-governador e os secretários. Na esfera nacional, que é na União, então o presidente da República, o vice e os ministros, então formam o executivo. Depois vem o legislativo, no município, vereador, no estado, deputado, na esfera nacional, deputado federal, senadores. E depois vem o judiciário, que tem a função de fiscalizar tudo isso, né, o judiciário, na esfera estadual e na esfera nacional. Então, dessa forma, o Brasil se organiza e Vargas está no poder, e daí ele vai, por conta do golpe, né, que foi em 1930, ele põe fim à República Velha, e daí ele vai de 1930 a 34, nessa questão, né, de estar no poder, e daí surge a nova Constituição, a chamada nova Constituição, e daí essa nova Constituição acaba com amplo apoio dos sindicatos que vão apoiar, com algumas condições que eu vou citar para vocês. Várias mudanças também ocorreram naquela época, e essas mudanças foram lutas dos sindicatos em contrapartida ao apoio. Pois bem, então foi aí que houve a legislação trabalhista, e essa legislação trabalhista ela deu alguns direitos, né, aos cidadãos, como a jornada semanal de trabalho, que você trabalhava por dia, 8 horas por dia, aliás, 12 horas por dia, em alguns casos 14 horas por dia, se reduziu para 8 horas de trabalho, passou a ter descanso semanal, então, preferencialmente no domingo. Foi a partir daí que passou a haver as férias remuneradas, o descanso semanal foi também, se incluiu também nesse processo todo. Então, se você fosse demitido sem justa causa, teria que pagar a você uma demissão, uma multa, né? No caso, uma multa. Então, foram os direitos que foram surgindo, não é? Com relação a essas conquistas, né? De repente, você trabalhava 12 horas por dia, diminuiu para 8 horas. Então, foram as conquistas que foram sendo conseguidas, se conseguiu a partir dessa Constituição, e depois também Vargas, claro, pretendendo se manter no poder, ele vai, porque isso é de lembre-se que é de 1930 a 1934. Então ele vai também investir na economia, buscando facilitar o processo de indústrias no Brasil. Ele criou leis para regulamentar o Estado, estimular a exportação e a produção, além do café, outros produtos também pudessem ser exportados. E depois ele também vai criar depois a chamada reforma educacional. Ele investiu na educação básica e também, além de investir na educação básica, ele também fez um grande investimento na educação superior. Ele também investiu na formação de superior na área de direito, de medicina, na área de engenharia. Então, essas áreas ele acabou investindo na educação superior, e isso fazia com que ele pudesse se consolidar no poder, e ele vai chegar a 34, que era um governo, né, provisório, veja, vai até 34, 4 anos depois, quando ele vai enfrentar algumas oposições ao seu governo. Aí vai haver as frentes políticas do governo Vargas, que vai ser de 1934 a 1937.
Mas aí eu vou deixar esse assunto para a próxima aula, porque Vargas tem muito assunto para a gente trabalhar, tá, gente? Pessoal, ó, peguem o livro de vocês, coloquem na página 146 e 147, apenas essas duas páginas. Vocês vão conseguir responder tranquilamente, porque as perguntas estão de acordo com a explicação, mas se houver alguma dúvida ainda, tem o livro de vocês, que nas páginas anteriores a essa traz todas essas informações que vai ajudar a vocês a responderem, a fazerem este exercício, tá bom? No mais, como eu sempre peço a vocês, se cuidem e até a próxima aula, se Deus quiser.